vídeo aqui eu vou te contar que campanhas ganharam Grand Prix no Cannes Lions 2020-2021. Então se você é publicitário e quer saber quais foram as melhores campanhas do festival, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Olá Brasil, para aqueles que me conhecem, muito prazer, eu sou Marcelo, redator publicitário aqui nos Estados Unidos e depois de uma semana cheia de campanha foda, de muita inspiração, o Festival de Cannes edição 2020-2021 chegou ao fim e esse é aquele momento que nós publicitários saímos correndo atrás da famigerada pastinha de Cannes, aquele link que você aperta um botão e faz o download de todas as campanhas premiadas. Eu ainda não tenho a minha pastinha de Cannes, mas se eu descolar uma, pode deixar que eu vou deixar o link na aba comunidade aqui do canal. Mas enquanto essa pastinha não surge, eu achei que nesse vídeo aqui valia a pena a gente conversar sobre o prêmio máximo do festival, que são os Grand Prix de cada uma das categorias. Então, hoje a gente vai conversar de cada uma das categorias, quais foram os Grand Prix, se teve 1, 2, 3, 4 Grand Prix, do que cada uma dessas campanhas falam. Enfim, vamos ver aí, vocês podem deixar nos comentários quais Grand Prix vocês acham que foram mais merecidos, quais foram os favoritos, que campanha faltou nessa lista de Grand Prix. Mas enfim, chega de papo, vamos logo ver qual foi o Grand Prix de cada uma das categorias dessa edição do Festival de Cannes. Primeiro Grand Prix. Mobile. O Grand Prix de Mobile ficou com a Ogilvy Paquistão para uma campanha chamada Naming the Invisible, e é uma daquelas campanhas que você fala, meu, às vezes a nossa profissão ela vai muito além do que só propaganda, porque é uma campanha que ela não só traz visibilidade para um problema social, como ela resolve ele. E qual que era esse problema? Basicamente eles identificaram que lá no Paquistão 60 milhões de pessoas não tinham acesso a diversos serviços básicos só porque elas não tinham certidão de nascimento. E por que ninguém tinha certidão de nascimento? Basicamente porque nesse país é muito burocrático fazer isso. Não é um processo zero digital, 100% no papel, que as pessoas têm que ir no cartório, ficar lá por horas, o tempo de espera é gigantesco e além disso não tem cartório em todo lugar. Então as pessoas que moram em cidades menores ou que eventualmente, enfim, têm parto em casa, ficavam a vida toda sem certidão de nascimento, que é um absurdo. E a forma que eles resolveram isso foi até que bem simples. Eles fizeram uma parceria com uma empresa chamada Telenor, que é uma empresa de telefonia móvel, e desenvolveram um aplicativo para Android que funcionava em qualquer smartphone, não precisava ser um smartphone muito potente, e basicamente conseguia fazer uma requisição de certificado de nascimento só tirando foto de alguns documentos muito básicos. E além disso, além de criar esse aplicativo que já facilitaria muito, eles montaram uma força-tarefa de pessoas que bateram de porta em porta nas cidades no Paquistão para fazer o registro de nascimento das pessoas. Então, meu, imagina, é uma campanha que não só traz assim a noção de, meu Deus, tem um problema absurdo no Paquistão, como resolve. Então, assim, de novo, uma campanha que vai muito além da propaganda, foda demais, mais do que merecido esse Grand Prix. Segundo Grand Prix. Radio and Audio. O Grand Prix de áudio foi para a campanha Sick Beats, criada pela Area 23, que é uma agência aqui dos Estados Unidos, mas com produção brasileira do Lucas Fire e todo o pessoal da Canja Audio and Culture, que enfim, imagino que vocês conheçam, uma baita produtora aqui do Brasil, participou de diversos Grand Prix e vários leões do mundo todo. Então não é só porque é uma campanha que não é do Brasil que não vai ter brasileiro, o Brasil sempre representando, e a Canja é uma das principais produtoras que faz esse papel. Mas entrando na campanha propriamente dita, a Sick Beats é outra dessas campanhas que usa a inovação e a criatividade para tornar a vida das pessoas melhor. E o que é o Sick Beats? Sick Beats é um Product Innovation pensado para substituir os equipamentos que atualmente são usados no tratamento de fibrose cística para crianças. Então, fibrose cística é uma condição na qual o pulmão da criança ele não consegue eliminar o muco e outras secreções do pulmão da criança. Então ela tem que usar um colete extremamente pesado que faz uma pressão no peito dela e é um procedimento extremamente doloroso, extremamente incômodo para a criança. E o que o Sick Beats faz é transformar esse procedimento, esse tratamento, em algo divertido. Então é um colete, igual o colete que já existe, só que ao invés de ser uma coisa extremamente, ok, vamos só fazer uma pressão e pronto, é um colete que ele está sincronizado com o Spotify da criança. Então o colete ele sabe quais são as músicas favoritas dessa criança e entendendo como funciona essa música, ele faz com que a pressão no pulmão da criança siga o mesmo ritmo da música. Então, ao mesmo tempo que ela está escutando a música, ela está tendo essa pressão como se fosse pulsando no mesmo ritmo da música, ou seja, transformando uma coisa que é dolorosa, que é chato para a criança, num momento de diversão. Então, assim, não tem nem o que falar, né? Eu diria que é algo até
próximo, mas até certo ponto até uma evolução do que a gente viu com o VR Vaccine alguns anos atrás, né? Que era aquele VR para a criança usar enquanto ela está sendo vacinada, que daí tornava uma coisa que geralmente dava medo numa coisa mais divertida, e é o que essa campanha também está fazendo, só que com um outro tipo de tecnologia, enfim, de uma forma extremamente incrível. Então, mais um Grand Prix que muda vidas. Terceiro Grand Prix. Digital Craft. O Grand Prix de Digital Craft foi o show do Travis Scott dentro do Fortnite. Então já haviam acontecido alguns shows dentro do Fortnite, teve o Marshmallow alguns anos atrás, mas Astronomical foi algo que mudou o nível de um show dentro do Fortnite, porque o show do Marshmallow tinha sido uma coisa muito assim normal, assim, era um palco no qual as pessoas podiam ficar pulando, curtindo e tal, mas era basicamente um show da vida real dentro de um videogame. O que o Astronomical fez foi realmente usar toda a engine do jogo. Então, mais do que uma experiência que você teria na vida real, é uma experiência que você não poderia ter em nenhum outro lugar, só no videogame, porque envolvia toda uma questão de interação, uma questão de, poxa, o Travis Scott ficava gigante, ele ia para outros mundos, você entrava na água, ia para o espaço, enfim, era uma coisa muito, muito foda. Eu, por razões de direitos autorais, eu não posso colocar nenhuma imagem aqui, porque, obviamente, o vídeo está também no YouTube, então só procure Travis Scott Astronomical, você pode assistir, mas já adianto que, enfim, é uma experiência muito foda, um outro nível e que com certeza começou a ditar o rumo do que vão ser os shows digitais no futuro. Quarto Grand Prix. Filmcraft. O Grand Prix de Filmcraft foi para Womb Stories, que é um filmaço que usa diversas técnicas, desde live action e animação mais clássica até CGI, stop motion, para contar diversas histórias que podem passar quando você tem um útero. Então, as dores, os prazeres, todas essas histórias que uma mulher passa por ter um útero, e toda a história é contada de uma forma incrível assim, então uma forma que ao mesmo tempo que é muito específica para cada uma das 6 histórias que são contadas nesses 3 minutos e meio que o filme tem, também acaba sendo uma coisa muito universal, muito coesa. Então um filme maravilhoso, recomendo demais que vocês assistam. Novamente, esse filme eu não posso colocar aqui por questões de direitos autorais, mas ele também está no YouTube, então recomendo que vocês procurem Womb Stories. Incrível, filmaço, aula de craft, mais do que merecido esse Grand Prix. Industry Craft. O Grand Prix de Industry Craft foi para uma campanha que eu gosto muito, Courage is Beautiful, para Dove, criada pela Ogilvy de Londres, mas que tem como liderança criativa uma brasileira, a Juliana Paracense, o Global Creative Director da Ogilvy de Londres. Então, novamente, o Brasilzão representando na gringa. E essa é uma daquelas campanhas que você fala, meu Deus, que trabalho foda. Essa, inclusive, é uma campanha que ganhou diversos Grand Prix durante o festival inteiro, uma das campanhas mais premiadas, e é aquela campanha que é incrível, tanto pela simplicidade dela, pela sensibilidade e também porque é uma campanha que é a cara da marca, ao mesmo tempo que fala de alguma coisa tão universal, que é celebrar as pessoas que estão na linha de frente durante o combate ao coronavírus. Então, o que essa campanha fez foi basicamente entendendo que Dove tem todo esse histórico, né, de não photoshopar os modelos, de usar pessoas da vida real, né, para expressar quem usa os produtos, também usar fotos reais para homenagear e apoiar as pessoas que estão na linha de frente. Então, os médicos, enfermeiros, todas as pessoas que estão ajudando no combate ao coronavírus e que durante o dia inteiro delas estão na linha de frente, por isso tem que usar equipamentos de proteção que deixam marca nas caras delas. Então, o que o pessoal da Ogilvy percebeu, primeiro eles chegaram no conceito Courage is Beautiful, que é um conceito foda, e uma vez criado esse conceito, eles tiveram uma percepção incrível de ver que realmente as pessoas que estavam na linha de frente, os first responders, eles estavam já proativamente postando fotos nas redes sociais, mostrando as marcas que os equipamentos de proteção estavam deixando na cara deles. E com isso, eles basicamente pegaram essas fotos que já estavam disponíveis, entraram em contato com os autores dessas fotos e fizeram um anúncio sendo basicamente a foto que a pessoa já tinha feito, incluindo o conceito Courage is Beautiful. Então, assim, por si só, algo incrível, assim, é um craft assim que prima pela simplicidade, mas ao mesmo tempo genialidade de colocar imagens reais junto com um conceito foda. E
ao mesmo tempo que eles poderiam só parar nisso de, pô, um print legal, eles foram o extra mile de colocar esses anúncios realmente em lugares próximos de onde eles sabiam que os first responders iam ver. Então ficava próximo de centros de saúde, próximo de hospitais, para quando essas pessoas que estavam na linha de frente estivessem saindo do trabalho, cansadas, exaustas, assim, elas vissem esses anúncios e elas se sentissem realmente reconhecidas e tivessem realmente força no momento tão difícil no qual elas são tão importantes, e com certeza é um estresse mental gigantesco para elas. Então, assim, uma campanha extremamente sensível, extremamente bem feita, e principalmente uma campanha que só a Dove poderia fazer. Então, assim, palmas para Ogilvy, palmas para Dove, que campanha incrível. Grand Prix número 6. Entertainment. Em Entertainment teve 2 Grand Prix e eu achei isso muito digno. Primeiro porque o festival está cobrindo 2 anos, então teve um Grand Prix de 2020 e um Grand Prix de 2021. E também porque tendo esses 2 Grand Prix a gente consegue ver como Entertainment não é uma coisa só fechada em si, né? Porque são 2 campanhas muito diferentes. As 2 usam entretenimento, mas uma delas de uma forma muito emocional, uma coisa assim que toca o coração, que deixa o nosso coração quentinho, e a outra é uma pura diversão, assim, é uma campanha para divertir e para relacionar a marca que está trazendo esse entretenimento com diversão. O primeiro Grand Prix Entertainment foi para uma campanha chamada In Love with Trust da McGarry Bowen Taiwan, e assim, é um vídeo, assim, quando você for assistir, se prepare, porque eu, pelo menos, chorei muito, assim, eu acabei de ver o vídeo antes de gravar aqui pra vocês, e tive até que jogar uma água da minha cara, porque eu chorei, assim, feito um maluco, porque puta que filme maravilhoso, que filme emocionante. E contando pra vocês brevemente a sinopse, basicamente, em Taiwan é o segundo país no mundo com a maior taxa de divórcios. E o que isso resulta é que as pessoas vendo uma taxa tão alta de divórcios, cada vez menos pessoas estão se casando. E isso acaba impactando, principalmente em Taiwan, na compra de casas. Porque em Taiwan, basicamente, quando você se casa, quando você se divorcia, ou quando você fica viúvo ou viúva, você tem que mudar o certificado de propriedade. Então existe uma relação muito forte entre casamento, divórcio e ter uma casa. Então essa foi uma campanha criada por uma empresa que vende imóveis, né? E o que eles fizeram foi basicamente mostrar que, apesar de ter realmente muitas pessoas se divorciando, para cada centenas de histórias de amores que não deram certo, ainda existem histórias de amor incríveis e que duram para sempre. E enquanto estou falando, eu tô até ficando meio emocionado. Basicamente, o filme ele mostra uma mulher que trabalha em um desses cartórios que cuida do registro de propriedade, que tem que ser mudado cada vez que as pessoas se casam, divorciam e tal. E ela vai vendo como as pessoas, assim, como o número de divórcios é muito maior do que o número de casamentos. E ela própria começa a ficar um pouco descrente de casamento. Então ela tem um namorado e a gente vê o namorado louco para pedir ela em casamento, mas ele vê o quanto ela tá descrente e ele fica com medo de pedir ela em casamento. Até que um dia vem um senhorzinho assim, bem velhinho, assim, bem idoso já, e ela vê que ele fica lá no registro e não faz nada, assim, até que tá quase na hora de fechar e ela chama ele. Pra ver o que ele quer e tal, e daí ele explica que a mulher dele morreu e que ele quer saber o que tinha que fazer, e ela explica que vai ter que tirar o nome dela do registro, e a gente vê esse senhor muito emocionado, porque ele não quer tirar o nome dela do certificado, porque faz parte da vida dele, e ele mesmo com a morte dela não quer tirar o nome dela da vida dele. E enfim, isso toca a menina e obviamente toca, todo mundo tá vendo o vídeo, nessa hora eu tava chorando assim, meu Deus, que coisa linda. E enfim, e daí com isso a menina ela realmente vê essa ideia de que embora tenha muitas histórias que não dão certo, tem histórias que dão certo e a gente tem realmente que buscar elas, né? Porque é algo muito bonito da nossa vida, e no final das contas ela acaba aceitando casar com o cara e também muda no registro para os dois terem uma casa junto. Então assim, é uma história extremamente emocionante, entretenimento puro no sentido assim que é um filme que você quer assistir, mas no final acaba também conectando com a marca de uma forma muito sensível e até indireta, que eu acho que é o segredo e é a fórmula para entertainment. Então assim, palmas e vá assistir esse vídeo, eu vou assistir de novo, porque enfim, chorar nunca é demais. O segundo Grand Prix foi para uma campanha chamada Match Night
para Tinder, criada pela 72 Sunny, e basicamente foi transformar a plataforma do Tinder, que já é naturalmente uma coisa que as pessoas abrem, enfim, para ficar swipe para um lado e para o outro, né, arrastando de um lado para o outro para ver com quem elas vão ficar, mas transformando esse comportamento do swipe em, na verdade, uma aventura interativa que ela podia viver. Então, quando as pessoas elas abriam o Tinder, ela tinha lá a opção, obviamente, de fazer o swipe nas pessoas que ela queria dar match, mas ela podia clicar num botão na parte de cima do app e daí ela entrava numa coisa meio Bandersnatch, sabe? Que é uma aventura interativa na qual você vai passando por toda uma historinha tal, na qual você é o protagonista. Em alguns momentos você tem que swipe left ou swipe right para definir o que vai acontecer. Então você vai tomando decisões que vão mudando o que está acontecendo naquela história. E daí você pensa, tá, mas o que isso tem a ver com o Tinder, além da parte do swipe? O que isso conecta com a marca? Daí é que vem a parte mais interessante. As decisões que você toma ao longo do show, né? Então, se você vai swipe left ou right, isso vai dizendo muitos traços de você, né? Então, tem uma parte, por exemplo, que você tem que decidir entre salvar uma pessoa ou salvar um cachorrinho. Isso diz algo sobre você. Depois que você termina de assistir, o algoritmo do Tinder, ele vê as suas decisões e ele vai começar a te sugerir matches com pessoas que tiveram as mesmas decisões que você, ou seja, pessoas que provavelmente pensam mais ou menos como você, que têm os mesmos valores e por isso tem uma chance maior de dar certo esse match no longo prazo. Então, até curioso, né, porque são duas campanhas que falam sobre relacionamento, mas de formas completamente diferentes, mas as duas de formas assim muito legais, muito puro entretenimento, uma muito emocional, né, aquelas pra você chorar, e uma outra que é aquela coisa que, cara, eu quero experimentar, eu não tive a chance de usar esse Swipe Night, porque eu não estava nos Estados Unidos quando rolou, mas eu quero muito que tenha uma temporada 2 para eu também poder fazer, porque assim, achei uma coisa muito, muito divertida que eu quero muito experimentar. Sétimo Grand Prix. Entertainment for Music. Entertainment for Music é uma categoria que esse ano tem um espaço muito especial no meu coração, porque afinal foi nela que eu ganhei meu primeiro leão. Não foi um Grand Prix, foi um leão de ouro, que também já pra mim é uma felicidade gigantesca, então ganhei o leão de ouro com o P25 Music. Foi a campanha que a gente fez aqui na MediaCon de Nova York para os 25 anos da marca Pokémon, então um projeto assim que eu tenho muito orgulho e fiquei muito feliz de ver sendo reconhecido no festival. Mas como o papo aqui não é sobre ouros, é sobre o Grand Prix, em Entertainment for Music a gente teve também 2 Grand Prix, um para cada ano. O primeiro Grand Prix foi pro videoclipe de Old Town Road, que é uma música do Lil Nas X. Enfim, imagino que vocês tenham assistido, um dos vídeos mais assistidos de 2020. E justamente por isso não vou colocar nenhum footage, porque senão é strike certo do YouTube. Mas enfim, uma história muito interessante, mostra o Lil Nas X como um cowboy na época, né, do Velho Oeste, que acaba caindo nos tempos atuais e tem que se inserir nesse mundo totalmente diferente do que ele vivia. E uma curiosidade muito interessante do vídeo é que originalmente seriam 2 vídeos, um para a música original e outro para o remix. Mas enquanto eles estavam fazendo o pitch, acabou que gostaram tanto do vídeo do remix e do vídeo da música original, mas resolveram fazer só um vídeo que foi usado para os dois. Então, muito interessante que assim, você imaginaria que fazer uma salada de 2 coisas não daria um resultado bom, acabou dando um resultado tão bom que levou o Grammy de melhor videoclipe e agora levou o Grand Prix de Entertainment for Music. O segundo Grand Prix, Entertainment Lines for Music, é do Brasil, então o primeiro Grand Prix da GUT São Paulo, uma das agências, enfim, mais hypadas aí do Brasil, e foi uma campanha para Mercado Livre pensando no mês do orgulho gay. Então o Mercado Livre, ele sempre, há muitos anos, ele já era o sponsor, né, o patrocinador master da parada do orgulho gay em São Paulo, né? E obviamente, ano passado, por razões óbvias de pandemia, não ia rolar a parada do orgulho gay. Então a GUT tentou encontrar alguma forma de fazer a parada gay de uma forma que não tivesse que ter a interação social e conseguisse contornar a questão da pandemia. E o que eles fizeram foi, na verdade, usar um recurso que já existe há anos no Instagram, que é a função de você poder tag as pessoas, né? Então, basicamente, eles criaram no feed do Instagram, em uma página do Instagram, uma réplica da Avenida Paulista. Então, cada quadradinho era uma parte da Avenida Paulista e permitiu que as pessoas elas pudessem ocupar esse espaço digital na Avenida Paulista. Então, elas só precisavam comentar que queriam ser tagueadas e daí a marca ia e tagueava elas e dessa forma ia preenchendo a Avenida Paulista e o resultado, assim, já essa primeira parte foi incrível, se eu não me engano, era 50 novos nomes por segundo,
o que é surreal mesmo para termos de social media, né? E depois disso, depois de ocupar toda a Avenida Paulista digital com as pessoas tagueadas, todos esses tags foram transportados depois para o videoclipe de uma nova música da Glória Groove. Então as pessoas podiam ver esse vídeo, que era uma celebração, obviamente, ao mês do orgulho gay, e ainda ver o nome delas. Então ia aparecendo, conforme ia mostrando footage da Avenida Paulista, ia mostrando os nomes que tinham sido tagueados, o que obviamente gera toda uma discussão e gera também uma questão de, cara, eu quero ver isso, tal, pá. Então assim, achei uma campanha primeiramente extremamente relevante para o momento e também muito inteligente de usar um recurso tão simples, mas de uma forma única, que acho que ninguém tinha pensado. Oitavo Grand Prix. Entertainment for Sports. Assim como as outras categorias de Entertainment, Entertainment for Sports também teve 2 Grand Prix, e nesse caso 2 Grand Prix completamente diferentes. O primeiro Grand Prix é uma pegada super de esporte de performance, os melhores atletas, superar seus limites, a melhor corrida do mundo. E o segundo vai para um lado completamente diferente, que é muito mais irreverente, muito mais irônico, muito mais subversivo até, eu diria. É uma pegada um pouco comédia pastelão, mas para falar de um tema super importante. O primeiro dos 2 Grand Prix de esporte se chama The Eternal Run e foi criado pela Edelman de Londres para ASICS, que enfim, vocês sabem, marca de corrida, e eles tiveram um insight muito interessante que, enquanto todas as outras marcas sempre focam em chegar na linha de chegada, eles tiveram um pensamento muito na outra mão, né, de falar, e se a gente tirar a linha de chegada? E se for uma prova de resistência, de manter a performance sem pensar em qual que é o final dela? Então, basicamente, eles chamaram influenciadores, atletas de elite, para fazer uma corrida completamente diferente das outras. Eles até fecham o videocase falando, outras marcas patrocinam corridas, a ASICS cria a sua própria. E foi uma prova muito interessante e muito única. Basicamente o que eles fizeram foi, eles encontraram um lugar em Utah que é totalmente flat, então as pessoas elas poderiam correr sem parar, né, quanto fosse necessário. E o que eles fizeram é, ao invés de ter uma linha de chegada, eles colocaram um pace, né, então uma velocidade que a pessoa precisava manter, e falaram para ela, mantenha esse pace enquanto você aguentar. E vai correndo, vai correndo, vai correndo. Basicamente, sempre que a pessoa saía do pace, seja um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, ela tomava um strike, e que se ela tomasse 3 strikes, ela estava fora. E basicamente era isso, era ver o quanto as pessoas conseguiam correr. E o que é muito interessante, porque no final das contas isso acaba sendo um experimento, né? É que as pessoas elas acabavam correndo muito mais do que elas imaginavam, para você ver como às vezes, se você tira assim um limite, né, ou uma meta específica, as pessoas acabam até superando as suas próprias expectativas e o que elas fariam se elas estivessem só focando numa meta específica. Então assim, achei algo muito, muito diferente, né, muito único, e acaba sendo um torture test incrível do produto, né? Porque as pessoas elas estão correndo até sabe-se lá quando, e o tênis acaba, enfim, entregando para elas essa possibilidade delas superarem os limites delas. Então assim, adoro campanha de torture test e adoro campanha de experimento. Então assim, juntou 2 coisas que eu gosto muito. Então porra, um Grand Prix muito, muito bacana. O segundo Grand Prix de esportes é do Brasil, é da África DDB, então parabéns galera, aqui é Brasil, porra. E mais do que ser do Brasil, o que eu adorei dessa campanha é que ela pega um tema que eu adoro, que é Olimpíadas, e usa primeiramente de uma forma que eu nunca imaginaria explorar o tema Olimpíadas, e por uma causa no mínimo inusitada, que você nunca imaginaria falando uma com a outra, que é o aquecimento global. E o que eles fizeram que foi sensacional? Basicamente, eles encontraram uma das cidades mais frias do mundo, que se chama Sala, e eles resolveram, por que não pegar uma das cidades mais frias do mundo e lançar a candidatura para essa cidade ser sede dos Jogos Olímpicos de verão. E assim, o que sai daí, no final das contas, é um show de craft, é um show de execução. Porque eles podiam só falar, vamos fazer isso. Não, os caras eles fizeram todos os panfletos, toda a comunicação, uniformes, mascote, plano de execução, e mais do que isso, depois de fazer tudo isso, que já seria o máximo, eles pegaram o prefeito de Sala para entregar a candidatura oficial no Comitê Olímpico. Então, cara, como assim? Olha o nível que você vai na pegadinha. E obviamente foi um puta burburinho, as pessoas falando que porra é essa, que piada tal. E no final das contas, o próprio prefeito de Sala revelou que tudo isso era para chamar a atenção do aquecimento global, né? Porque realmente assim, as temperaturas estão subindo e se nada for feito,
logo mais não vai ser tão absurdo assim, porque as temperaturas nos lugares mais frios vão subir e vai dar realmente para fazer uma Olimpíada de verão num dos países que em algum momento foram uma das regiões mais frias do mundo. Então assim, um show assim foi levar a pegadinha num nível assim que me lembra até assim casos, por exemplo, do Bentley sendo enterrado pelo Chiquinho Scarpa, lógico, guardar as proporções, porque são coisas completamente diferentes, mas duas coisas que você olha e fala, mano, que palhaçada, que absurdo. E quando você entende o porquê que aquilo está sendo feito, você fala, caralho, mano, que trampo foda. Então, meu, parabéns África, parabéns Brasil, que campanha foda. Pessoal, ainda tem 23 Grand Prix pra gente falar, mas o vídeo já tá muito longo e eu não tenho certeza se vocês estão gostando desse estilo de vídeo, que é um pouquinho diferente do que eu costumo postar aqui no canal. Então, achei melhor a gente fazer isso aqui ser uma parte 1 e se vocês gostarem do vídeo, a gente faz uma parte 2. Então, se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar um comentário falando, pô, curti e tal, se quiser deixar um like, se quiser compartilhar com outra pessoa que você acha que possa gostar, e se o vídeo tiver uma performance legal, a gente faz uma parte 2. Enquanto essa parte 2 não sai, você pode assistir alguns outros Grand Prix que eu cobri no review do primeiro dia de Cannes, clicando no card desse lado aqui, ou se você quiser, enfim, ficar na expectativa se vai ter uma parte 2 ou não, clica na bolinha desse lado aqui para se inscrever e ser notificado quando sair outros vídeos, incluindo a parte 2 da cobertura dos Grand Prix. Valeu!